Bom, irmãos, quantos estão jejuando? Glória a Deus, isso é muito bom, um corpo unido. Nós estamos em jejum. Último domingo que eu participei do culto de Santo André, eu ministrei no culto de domingo. Pastor, os irmãos vão se achegando à igreja, né? Então faz 13 anos que eu frequento a Dínamo de Santo André, bem adolescente, fui para lá assim que meu pai faleceu. Fui para lá e quem me abraçou foi o pastor Dênio. Morei com o pastor Dênio 2 anos, né? Eu até considero ele como pai. Sou um filho adotivo. Fui treinado por esse homem maravilhoso. Concluí agora 2 anos de seminário teológico, curso pastoral para aqueles que entendem da parte de Deus que tem um chamado. E nós estamos aí à frente dos jovens lá no Lausanne Paulista. E também sou coordenador do curso pastoral lá em Santo André. Né? Eu e o André Galina, que os irmãos já devem conhecer, ele veio ministrar o seminário da corte aqui, né? Ele é meu líder. Eu e ele, nós estamos à frente da escola de ministérios lá em Santo André. Ele é o diretor e eu sou o coordenador. Né? Eu brinco que ele só está lá só para dar carimbada, né? Que ele só carimba lá. Que quem paga o preço lá sou eu. Brincadeira, irmãos. Fala diretor, né? Você sabe, quando estudavam que você lembra que você ia para a sala do diretor, era só para você tomar bronca, né? Da mesma forma lá, os alunos só vão para a sala dele para tomar bronca. O coordenador faz tudo. Brincadeira, irmãos. Somos uma equipe, né? Então nós estamos esses dias, irmãos, e como eu disse, último domingo eu ministrei acerca de algo lá em Santo André. Ministrei uma palavra que o pastor Dênio falou que estava saudade de ouvir. É algo que Deus tem me dado essa palavra há anos, e eu ministro onde eu vou. Não vou compartilhar ela, mas eu vou começar com uma introdução. É acerca da palavra, é acerca do testemunho. Nós estamos falando nesses dias da experiência de testemunhar. Diga, experiência de testemunhar. Quero fazer uma pergunta aqui retórica para você. Você não precisa responder, mas você tem testemunhado acerca dos feitos de Deus na sua vida? Você tem testemunhado? E me perguntam, dia terça agora eu vou iniciar uma matéria, vou ministrar uma matéria no curso pastoral, Epístolas Paulinas. Fala ali das epístolas de Paulo, né? E essas epístolas, ele escreveu até tão chamada também epístolas da prisão. Ele escreveu dentro de uma cadeia, diga, cadeia. E esse homem escreveu dentro de uma cadeia algo que marca até hoje os cristãos. Porque ele testemunhou. Eu perguntei para você se você tem testemunhado acerca dos feitos de Deus. E se você tivesse feito a mesma pergunta para mim, é por que testemunhar? Por que você testemunha, Jance? Eu iria dizer para você. Agora, talvez vocês vão querer que eu desça aqui do brincadeira. Mas porque cerca de 7 anos atrás, o Senhor me encontrou. Na verdade, vocês vão, mas fazia 12 anos, eu fiquei afastado da igreja durante um tempo. E durante esse tempo que eu fiquei afastado, disse para os irmãos que eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai, e eu estou testemunhando aqui para vocês. Eu perdi meu pai, eu perdi meu avô e eu perdi meu irmão. Dentro de 5 anos, consecutivo. Foram perdas. Dentro da igreja, ali eu sempre fui da família, né, do pastor, né, de perto, então ele sempre nos acompanhou. Ele sabe o que eu estou dizendo. E as pessoas me perguntam, mas por que largar tudo, viver da obra, viver pela fé? Né, por que fazer essas loucuras? Hoje eu tenho que pegar um carro, estava compartilhando com a pastora, e é 1h10, né, horário de pico, chegar lá na zona norte de São Paulo, e são 70 jovens que eu ainda estou conhecendo, eu fui enviado lá para assumir. Então, é todo um preço. Mas eu te digo, o maior preço alguém já pagou por mim. O Senhor me resgatou. A minha adolescência eu perdi inteira para as drogas. A minha adolescência eu perdi para as drogas, para a criminalidade. Então, pastor, eu me lembro que a pastora Solange, ela ia atrás de mim, dentro das bocas de fumo. E eu ficava ali na rua do prédio da igreja, ali para trás tem uma pracinha, e ali tem, né, um lugar. Os traficantes vendem, então eu ficava lá. E ela me via de costa lá e falava. Depois chegava na minha mãe e falava, né? Eu vi seu filho lá. Eu vi nosso filho, na verdade. Aí depois ela passava lá, eu vi você lá. Viu? Não, pastor, eu vi, você estava... É verdade, pastor. Então foi uma luta, eu perdi minha adolescência. E eu te digo, irmãos, a maioria das vezes porque nós não testemunhamos é porque nós não somos gratos. Nós não reconhecemos. Uma das maiores armas que eu tenho para lutar contra o meu ego, o meu orgulho de não testemunhar, é quando eu me lembro de onde o Senhor me tirou. Eu te digo, isso é uma estratégia poderosa. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei onde eu estaria se não fosse a presença do Senhor. Eu não sei você, se você é bom demais e se talvez as coisas só iriam melhorar para você, mas talvez eu nem estaria vivo hoje.
Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que o pastor Dênio foi me visitar dentro de uma FEBEM. Eu sei que também depois, anos depois, ele foi me colocar dentro de uma casa de recuperação. Onde nessa casa de recuperação eu me tratei, depois ainda trabalhei, virei monitor, líder, saí de lá, continuei tempo integral dentro da Dínamo de Santo André, comecei a trabalhar novamente, e eu sabia, Deus tinha me amarrado no altar. Sabe, quando Deus te amarra no altar é impossível você fugir. Quando Deus te amarra no altar é impossível, não tem fuga. Então eu continuo fazendo essa resposta. Por que você não tem testemunhado? Se lembre, eu queria que você fechasse seus olhos agora. E você se lembrasse de onde o Senhor te tirou. Eu não sei de onde o Senhor te tirou, eu não sei qual que é o seu histórico de vida. Eu não sei de onde o Senhor te tirou, eu não sei um ano atrás aonde você estava. Se você talvez mais tempo de convertido, não sei aonde você estava há 15 anos atrás. Mas eu quero que você se lembre agora do quão profundo você estava longe de Deus. Eu queria que você trouxesse a imaginação. A palavra do Senhor nos diz que lembrar-me-ei daquilo que me traz esperança. O que te traz esperança hoje? É saber que se você não tivesse se encontrado com o Senhor, você estaria perdido? Ou simplesmente por conta de uma tradição? Eu quero que você lembre. Espírito Santo de Deus, eu oro para que hoje a igreja que o Senhor levante, a igreja que o Espírito Santo de Deus seja mobilizada, seja uma igreja que se lembre, não por causa da lei, se acusando, mas se lembre de onde foi tirada, porque quando nós nos lembramos de onde nós fomos tirados, nós temos compaixão dos perdidos, e nós nunca vamos deixar de testemunhar. Ministra agora, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu não sei se isso que eu te falei te fez lembrar, mas eu te digo, irmãos, pastor Dênio, tantos anos caminhando com esse homem, eu não conheço ninguém que é tão apaixonado por vidas quanto ele. Ele já deve ter testemunhado aqui, mas aonde ele vai, já passamos tanta vergonha com ele, a pastora Solange beliscava ele assim, pastor, porque não tem tempo ruim para ele. Não tem. Certa vez foi perguntado também para Paul Washer, é um grande pregador, né? Não sei se os irmãos conhecem também, americano. Perguntaram para ele, por que essa paixão por vidas? Ele fala, porque há 20 anos atrás Deus me resgatou, desmaiado numa calçada, afogado no meu vômito, embriagado. Então, irmãos, quando você se lembra de onde Deus te tirou, é impossível que você fique apático às pessoas que passam ao seu lado. Existe algo, eu fiz uma missão, uns anos atrás, se chama Cristolândia, é dentro da Cracolândia. E nós fomos lá, irmãos, e eu te digo, o Espírito Santo falou tanto comigo, porque à medida que eu via aqueles homens, pessoas que estavam há 15, 20 anos no vício do crack, morando na rua, não é com uma briguinha dentro de casa não, não é com uma discussão dentro de casa, eram homens que estavam dominados por um vício, eles já não tinham mais vida, a vida deles era em torno de um vício. E quando eu passava por eles, eu olhava senhores, homens formados, eu vi médicos, advogados, empresários, obviamente que não eram mais formados. E quando eu passava do lado dele, o Espírito Santo colocou uma compaixão tão grande no meu coração. E ele falava, filho, eles são a minha imagem e semelhança. Eles são a minha imagem e semelhança. Eu não sei se o Espírito Santo tem abertura no seu coração para ministrar essa realidade. Mas todos esses traficantes, prostitutas, usuários de drogas, eles são a imagem de Deus. Porque quando você se fecha num mundo da religião, você acha que só você é a imagem de Cristo. Mas não, Ele criou o homem à imagem e semelhança. E nós sabemos disso, estudando a palavra de Deus, né, indo a profundo, nós sabemos que quando Ele fala homem, é no aspecto geral. É o homem criado, é o sopro, é o zoe. Não é a psique, é o mental, é o zoe, é a vida de Deus. Quando Ele soprou no homem, Ele soprou a vida. Ele soprou a imagem e semelhança. Todo homem. Ainda assim que tenha que nascer de novo. Mas eu te digo, aquele homem, ele tem potencial de ser um pastor. Aquele homem que estava na rua, aquela mulher que está vendendo o seu corpo, ela tem potencial de ser uma pastora. Ou uma empresária bem-sucedida, sustentar uma obra. Mas sabe qual que é o grande problema? Nós ainda temos olhos naturais. Nós temos olhos naturais. E eu queria compartilhar com os irmãos algo.
uma diferença, é algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Eu ministrei domingo na igreja. Existe uma diferença, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Todos esses que nós vemos são imagem e semelhança de Cristo. Não é só você, eles também. Eles precisam ser ainda achados. E às vezes você fala, não, mas ele não quer. Mas será que você tem refletido? A Bíblia fala que você reflete a glória do Senhor. E não sei se você sabe, mas um espelho ele só pode refletir se existe uma imagem. Não é? Mas é claro, Jansen. Ele vai refletir quando você se coloca. Quando você se colocar na frente dessa vida, ela vai refletir. Mas existe um porém também, algo. Só vai refletir se esse espelho for plano. Se você já deve ter tido essa experiência, quebrar o seu retrovisor. Você consegue enxergar literalmente o carro que está atrás quando o seu retrovisor é quebrado? Não consegue. Da mesma forma, nós precisamos estar retos. Nós precisamos ali estar plano. Um espelho plano, ele consegue refletir a glória. Amém? E eu queria falar para vocês sobre algo. Diga, fato e verdade. Existe algo que o cristão, em pleno século 21, você é muito tentado a fazer. Você é muito tentado a andar debaixo de uma estrutura e debaixo do natural. Diga, natural. Mas eu queria trazer hoje à tona essa verdade acerca do cristão. Você foi feito para andar em sobrenatural. Você foi feito para andar no sobrenatural. Nós vemos, né, os pregadores, e vê lá, aí critica lá Pedro, quando Jesus chamou ele para andar sobre lá as águas, né, aí fala, Pedro subiu, e ele andou, aí vem os irmãos assim, né, que são mais cheios de fé, e fala, não, mas ele afundou, mas ele andou, afundou. Eu não sei se Jesus estivesse me chamando para andar, não sei você, se você tem mais fé, mas eu não sei se eu andaria não. Pensa você aí, se ele te chama para andar. Isso, quando Jesus chama Pedro para andar, ele estava dizendo isso, ó. Cristão não anda no natural, cristão anda no sobrenatural. O sobrenatural é andar nas águas, o natural é andar no chão. Amém? Aí ele fala, anda, vem pro sobrenatural, Pedro, sai do natural, vem refletir. E quando ele estava andando sobre as águas, ele caiu. Aí os irmãos falam, não, mas ele caiu, foi sem fé. Não, mas ele andou. Mas eu fico imaginando, parafraseando, imaginando, eu gosto muito de olhar para a Bíblia. Eu era doido no mundo, então tem que ser doido para Jesus agora. Então eu começo a olhar as ilustrações, eu fico meio doido, começo a imaginar. E eu começo a imaginar que Pedro, naquele momento, ele estava andando. Talvez ele olhou para o chão. O que acontece quando você olha para o chão? Aliás, para uma água, quando você olha para a água? Como? Você reflete. Aí está o problema. Quando você olha para si, você não consegue ter a fé de Deus. Pedro parou porque eu imagino que quando ele olhou, ele falou, eu estou andando sobre as águas. Aí ele olhou, refletiu o rosto dele. Muitas vezes nós paramos na trajetória cristã. Muitas vezes nós paramos porque nós paramos no natural. Você olha para si. E quando você olha para si, irmão, te garanto, não vai dar em nada. Porque nós não somos nada, Ele é tudo. Quem te chamou foi o Senhor. Então não pare. Não pare. Existem dois aspectos que eu queria compartilhar com os irmãos, que é o natural, o fato, e o sobrenatural, a verdade. Fato, irmão, é tudo aquilo que você vê. O cristão não foi chamado para andar de acordo com os fatos. O que são os fatos, Jansen? Hoje, nosso pastor tem nos ensinado e tem colocado em nós esse entendimento que nós precisamos orar pelas enfermidades, não aceitamos mais cura no meio da igreja. Amém? O pastor dentro tem nos ensinado isso. E o fato é quando você tem um diagnóstico de uma doença, e ali o diagnóstico é o fato. O fato, você está com papel consumado, câncer. E você chega para o seu pastor desesperado, você mostra, pastor, acabou minha vida, eu estou com câncer. Os fatos estão dizendo ou não estão, irmão? Mas existe um pastor, ele explicando sobre isso, pastor Reinhard, ele até vai ministrar no final do ano, na conferência nossa. E ele conta essa experiência, que ele chegou, ele é alguém que tem ministrado a palavra da fé há 30 anos. É alguém que Deus usa muito. Ele chegou com esse diagnóstico de leucemia dentro, e ele mostrou para a esposa dele e falou, eu briguei com eles lá, dizendo que eu não estava, e eles mandaram eu fazer todos os exames. O último lá, que deve ser um que não tem erro, né? Fez todos, hemograma, tudo, e tirou líquido não sei de onde, e ele chegou com o exame. Aí ela falou, e aí, mas comprovou que não tinha? Aí ele falou,
Não, todos os exames estão dizendo que eu tenho, mas eu não tenho. E ele deu risada. E a esposa dele acho que já sabia que ele era doido, né? A fé assim, tem crente doido aqui? Com a fé aguçada? Aleluia. Deus vai te usar então. Você precisa dar lugar. E ele sorriu para a esposa dele e falou, mas eu não tô. Só que aí ela falou, esse cara já tá brincando, né? Fez todos os exames. Falou, não tô. E ele falou, sabe por quê? Porque o fato tá dizendo que eu estou. Mas a verdade acerca de mim diz outra coisa. Foi lá em Jeremias. O que a palavra de Deus diz acerca da enfermidade? A palavra do Senhor diz que as enfermidades estão lá na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que é a verdade para você, irmão? Então creia nela. Se a verdade para você for o que você vê ao olho natural, a enfermidade não é sua. A enfermidade não foi feita para você. Isso é fato. A verdade é outra coisa. Irmãos, eu bato o pé para não acreditar em tudo que a palavra diz. Se a palavra diz que para mim é. Se a palavra não diz também, não é, não pode ser, não vai acontecer. Amém? Nós precisamos ser homens e mulheres que caminham no sobrenatural e caminham na verdade da tua palavra. E engraçado, nós estamos falando nesses dias acerca de testemunhar. Estamos lendo, fazendo jejum. E eu faço questão, falo para os jovens lá da minha igreja, eu falo para eles, irmãos, tempo de jejum é tempo de oração também. Jejum não é só para passar fome. Jejum não é para passar fome, não é para fazer dieta também. É que tem uns irmãos que já juntam, né? Fala, não, isso aqui é o agradável, bom é agradável, então estou precisando de perder uma barriguinha aqui. Aí já faz o jejum, pastor, já toma uma massa muscular, faz academia, o jejum foi benção, assim. O jejum é para matar a carne. E o jejum é para aguçar a sua fé para algo. Hoje o nosso jejum é para aguçar a nossa fé referente a essa palavra de Deus. A história ainda não acabou. Sabe, irmãos, mas eu queria trazer uma palavra para os irmãos, acerca de testemunhar. Na Bíblia, e são dois termos teológicos que nós vemos falando acerca da palavra de Deus. Diga comigo, logos. Diga comigo, rema. O que é logos e rema, Jansen? O logos, irmãos, é a palavra escrita. Diga, palavra escrita. É isso. Isso, não, irmãos, é a Bíblia. Isso é o logos. Isso é o logos. Quando você abre aí, a palavra, quando você faz lá na sua casa, lá, deixa bater o ventilador, deixa eu ver que Deus vai falar comigo. O Senhor. Esse é o logos. Eu brinco, né? Minha mãe fala que eu faço ela passar vergonha lá em Santo André. Mas não faço mais não, né? Família cristã, meu avô era pastor, meu tio é pastor. E então a gente, né, vem do berço, a gente vê muitas manias, né, de crente. Cada crente tem sua mania, não é verdade, irmão? Né? Você é filho de crente, então minha mãe ensinava, eu decorei o Salmo 91, ela fazia eu decorar, né, ler lá desde criança e muitas coisas. E eu lembro que meu avô, muito tradicional, né, ele era filho de alemão, ele falava que Deus falava também por meio disso. E Deus falava com ele, irmão. Cada crente com sua mania, não acuso não. Colocava lá e quando o vento batia lá na sacada, falava com ele. Diga amém. Você não pode acusar, irmão. Se Deus falava, né? Deus falava com ele. Essa é a palavra logos. Diga, logos. Logos é a palavra escrita. É importante que você testemunhe através da palavra escrita. E isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque se você não tem a escrita, é impossível que você tenha a rema. Diga, rema. O que é rema, Jansen? São dois termos teológicos para nós entendermos acerca da revelação da palavra. Uma coisa é a palavra logos, e nós precisamos ter, porque sem a logos você não obtém a palavra rema. A rema é a palavra revelada. Diga, revelada. Já aconteceu com algum irmão aqui, com algum crente nesse lugar? Você já leu aquele versículo trocentas vezes, 1000 vezes. Você já leu, já bateu seus olhos. Mas tem um santo dia que você está lendo o mesmo. Você bate os olhos assim, ele aguça nos seus olhos. Ele salta da Bíblia, entra dentro de você. É um versículo lá que fala da genealogia. E a mão que nas... Mas Deus falou com você. Já aconteceu com algum crente aqui nesse lugar? Você já leu muitas vezes o mesmo versículo, mas tem uma vez que aquele versículo salta nos seus olhos. Já aconteceu? Isso é a palavra rema. É a palavra que deixou de ser logos e passou a ser revelada.
É a palavra que deixou de ser simplesmente escrita e passou a ser revelada, traduzida no seu espírito. E eu te digo, irmãos, é muito importante a palavra rema. E hoje eu quero trazer esses dois aspectos acerca do testemunhar. Então nós devemos testemunhar através do Logos. Diga, Logos. A palavra do Senhor diz em Mateus que nós devemos fazer discípulos, ir por todos os lugares, pregar o Evangelho, e todos aqueles que creem vão ser salvos. Amém? Então a palavra do Senhor diz, esse é o Logos, nós temos milhares, poderia aqui recitar para vocês vários versículos acerca de testemunhar através do Logos. E é muito importante, nesses dias de jejum, nós temos dito, nesses dias de jejum é dia de nós testemunharmos. E quando nós falamos testemunharmos, irmãos, tem dois aspectos, né, acerca do Logos. Você pode falar, mas eu te digo, o maior testemunho ele não é falado. O maior testemunho que você pode conquistar a sua família, falo isso debaixo do temor do Espírito Santo, não é você falando. O testemunho de um filho para conquistar a sua mãe, uma mãe para conquistar um filho, não é uma pregação falada. Mas como, Jansen, que testemunha sem falar? É o testemunho. A maior pregação é o testemunho. A maior pregação. Sabe por que às vezes nós cansamos os nossos parentes? De falar. Porque é muito Logos. É muito Logos. Ele conhece a Bíblia. Conhece. Estive agora com um pastor de Brasília. Prestei o carro, ele veio de Brasília, nós demos o carro ali para ele ministrar, foi no Rio de Janeiro, nos outros lugares. Eu estava com ele, e ele começou a compartilhar comigo algumas crises referentes à igreja. É uma denominação grande. E ele começou a compartilhar e falou, nós temos tido tantos problemas para levantar líderes. Nosso problema é líderes. Tem muita gente, mas tem poucos líderes. Aí eu falei, poxa, meu irmão, esse problema seu é antigo, né? Jesus também falou, a seara é grande. Poucos são... Falei, aí ele riu assim para mim, né? Acho que ele ficou... Eu falei, esse problema seu aí é antigo, irmão. Não é só na sua igreja, não. Na seara de Deus já havia esse problema. Só que ele resolveu com isso. Jesus gerou discípulos. Mas sabe por que ele gerou? Porque ele teve o olhar de Cristo. Às vezes nós recebemos, você está testemunhando, abrindo sua boca lá dentro da sua casa, falando, e nada acontece. Aí você chega e fala, eu estou nesse jejum, não estou comendo, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, e eu estou falando, mas não acontece nada. Sabe por quê? Porque só o Logos não adianta. Talvez nesses dias, hoje o Espírito Santo trouxe cada um de vocês aqui, porque hoje o Espírito Santo quer derramar no seu coração o rema da palavra. Ele quer derramar a palavra revelada, a palavra que ela tem sabor, que quando você falar, ela vai espirrar o Espírito Santo de Deus às pessoas. Amém? Não sei se você quando você também era cristão, vinha algum perdão da palavra, algum cristão chato. Sabe aquele irmão? Vem falar para você e fala, irmão, você precisa escutar. Aí o cara vai lá e recita para você o Salmo 119. Aí o cara fica... Aí você dorme na palavra. Sabe, irmãos, é muito importante que nós tenhamos sabedoria para compartilhar, para ministrar a palavra. E eu disse para esse pastor, sabe qual é o problema? Ele falou assim, né, que o problema é a liderança, porque grandes denominações ao lado da igreja dele haviam sido quebradas. Era uma igreja de 2.000 membros e agora tinha 30. E essas pessoas estavam indo para as pequenas igrejas. Estavam se achegando. Mas esses que eram líderes uma vez lá, estavam se achegando, eles queriam liderar? Não queriam. Eles estavam frustrados com a igreja, com a liderança. Por quê? Eles apostaram tudo. E eu falei para ele, sabe qual é o problema, pastor? Porque quando nós recebemos esse tipo de irmãos, nós queremos que ele invista agora de novo aqui. Mas eles não têm. Eles não têm como investir. Eles precisam de ser investidos. Eles já investiram aquilo que ele tinha. É como se eles tivessem moedas e eles já apostaram em toda uma liderança, mas a liderança fracassou. O homem fracassa. O nosso problema é que nós achamos que o homem não falha. Irmão, não é pecado você ser homem, é pecado você ser perfeito diante de Deus. Não é pecado você ser homem, você ser falho. É pecado você querer ser perfeito diante de Deus. E eu falei para ele, é tempo, pastor, de você investir. Esses irmãos que chegam fracassados, que eles já chegam decepcionados com a liderança, eles não têm o que investir mais. Eles não têm. Você precisa abrir a boca e investir neles. Amém? E eu falei para ele, compartilhando acerca de testemunhar, né, e voltando para a nossa palavra, falando para ele, eu falei, você precisa também de ter compaixão desses irmãos. E a compaixão nós trazemos aqui por um aspecto que ela é muito mais do Espírito.
Você não consegue ter compaixão simplesmente com o Logos. Talvez tantas vezes você tenha testemunhado lá dentro da sua casa, mas você não possui compaixão. Você não possui compaixão. Você está testemunhando simplesmente porque você quer livrar a sua família do inferno. Mas eu te digo, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Você precisa ter compaixão. As pessoas, elas não vão se converter a um evangelho que elas não se sentem amadas. Elas não vão se converter a um evangelho simplesmente de tradição. Que você carrega uma tradição. Deus está à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos ser homens e mulheres que não testemunham simplesmente do Logos, mas que testemunham o Rema. Mas eu quero agora trazer o Logos também. É muito importante que você fale. O Logos aponta para falar. Às vezes nós queremos ser os cristãos secretos. Sabe qual é o cristão secreto? Ninguém nunca viu, não sabe. Cristão secreto lá no emprego. Ninguém conhece ele. Aí manifesta um demônio lá um dia na empresa, aí descobre que é crente. Porque crente gosta de expulsar demônio, né? Aí já chega lá, pá, dá um pulo. Mas nunca ninguém soube que ele era crente. Isso aponta para o Logos. Nós precisamos ser homens e mulheres que têm as suas bocas abertas como alto-falante. Sai aí proclamando o evangelho, proclamando as boas novas. Quando a Bíblia fala de proclamar as boas novas, ela aponta para o falar. É falar, proclamar é gritar. Gritar. Às vezes eu vejo, irmão, não sei se você também fica com essa santa inveja, mas eu ainda estou orando para Deus me dar essa ousadia. Quando eu vejo esses irmãos em praça pública, gritando, proclamando o amor de Deus. E eu falo, Senhor, eu quero ter essa ousadia, essa autoridade. Porque o máximo que eu faço hoje, graças a Deus ainda o Espírito Santo tem me constrangido, mas é se alguém senta do lado do meu ônibus, aquele ali não fica sem ouvir não. É rapidinho. É o evangelismo relâmpago. Mas não fica, mas eu quero ter essa autoridade. Isso aponta, o Logos aponta para você falar aquilo que está escrito, aquilo que você recebeu. E o Rema aponta para você falar através do Espírito Santo. Mas eu queria agora trazer um entendimento diferente acerca do Rema também. Quando você testemunha pelo Rema de Deus, pela uma palavra revelada, você testemunha acerca do poder de Deus. Eu te digo, irmãos, nós sabemos que o caráter, ele atrai a Deus, mas os dons atraem aos homens. Não tenha dúvida disso. O caráter, ele atrai a Deus. Um homem, a Bíblia fala lá, quando Jesus, o próprio Deus dá testemunho de Jó, ele fala, aqui está o meu servo íntegro, temente. Isso é tudo caráter, porque o caráter atrai a Deus. Mas eu te digo, os dons atraem os homens. Você sabe disso. Na verdade, hoje precisa ter um santo equilíbrio no meio da igreja acerca dos dons. Nós ministramos lá o curso pastoral e nós falamos muito acerca desse equilíbrio, né? Quando nós ministramos ali, Coríntios, né? Que o Paulo traz aí o equilíbrio da igreja acerca dos dons. Mas por quê? Porque se uma igreja ficar só em torno dos dons, você sabe, é pipoca de pessoas vindo. Porque as pessoas, elas querem receber cura. A Bíblia fala que era uma multidão que perseguia Jesus. Não era só simplesmente por causa do caráter dele. Porque tinha homens que eles andavam na lei. O homem lá que era considerado um escriba, um fariseu, eu te digo que eles eram homens de caráter. Eles davam dízimo até do coentro, do cominho. Eles guardavam, não era 10 mandamentos não. Sabia que era mais de 600. Hoje a gente reduz. Mas os mandamentos eram mais de 600 mandamentos. Hoje a gente não dá conta nem de praticar 2, né? Eles guardavam 600. Diziam, né? Porque quando Jesus pega ali o jovem rico, você guarda isso aqui, guardo. Então, vende tudo e vamos comigo. Aí percebeu que ele não guardava. Mas ali, nesse contexto de lei, um homem íntegro atraía a Deus. Fala, mas hoje simplesmente eu quero atrair a Deus. Mas o desejo de Deus é que você atraia homens. Então, às vezes, nós somos salvos, né? E o pastor Dene até colocou no livro uma frase que ele gosta muito. Um irmão amado nosso, que trabalha com as comunidades. Ele disse, eu fui salvo para salvar outros. Diga, eu fui salvo para salvar outros. Então, nós não podemos deixar de falar, porque você foi salvo para salvar outros. Você foi salvo para salvar outros. E uma igreja que testemunha através do Rema é uma igreja que testemunha através do poder de Deus. Nossa igreja tem como título Dínamos.
dínamos de Deus. Atos 1:8. Então, é uma igreja que testemunha. Nós temos esse DNA de poder de Deus. Quantos conhecem a pastora Solange? Igual a pastora Beth, assim, também, cheia do fogo de Deus. É uma mulher que ela testemunha. O pastor Dênio, ele tem muita revelação, né? Muito diálogo. Os irmãos devem perceber. Alguém, né? Tem uma oratória assim, constrange, mas também o espírito flui. Mas a pastora Solange, irmãos, cansei de ir em lugares com ela, que Deus dava palavra de conhecimento na hora. Pastora Solange, irmãos, se você conversar com ela, ela vai te contar dezenas de vezes que ela entrou no shopping, entrou na C&A, na Prefixo, na Renner, e tiveram que abaixar as lojas porque todo mundo caiu endemoniado. Aconteceu isso na C&A, aconteceu isso também na Prefixo. Ela entrou dentro da loja e as vendedoras caíram endemoniadas. Ela falou, fecha a porta. Fechou a porta. E aterrorizou a loja, acabou com a venda do povo. Mas saíram libertos, aleluia. Isso é testemunhar acerca do rema de Deus. Diga, rema de Deus. E hoje eu estou mais para puxar para esse lado. Eu acho que eu já compartilhei acerca do Logos e eu acho isso lindo. Pastor Dênio, você pedir versículo, ele vai falar um atrás do outro. Mas algo também que é muito importante, e eu creio que nesses dias, para nós entrarmos dentro das nossas casas, nós precisamos ser usados pelo rema de Deus. E o rema é quando você obtém a marca de Deus, o rema, a palavra revelada, e você testemunha através do poder de Deus. Eu sinto que o Espírito Santo vai liberar essa ousadia nessa igreja. Sinto que o Espírito Santo vai catar cada um dos irmãos aqui, e você vai ter sabedoria para você testemunhar dentro do seu lar. Talvez você tenha um marido lá que não te acompanha nos cultos. É muito difícil. E a Bíblia fala que a mulher, ela ganha calada, fica quieta, silêncio. E do outro lado, o marido, ele tem que ser como trata a igreja, o amor, que a mulher é a igreja. Então, esse é o cara falando, mas esse é um equilíbrio, né? Meu Deus, o que eu faço agora? Flua no Espírito. Flua no Espírito. O diabo não pode resistir uma igreja que flui no Espírito. O diabo não pode resistir um povo que flui os dons de Deus. Irmãos, eu te garanto, se você chegar na sua casa e você clamar a Deus e falar, Senhor, eu preciso ser usado através dos dons, e Deus te usar ali para curar o seu filho, trazer uma palavra de conhecimento para sua mãe, eu te digo, irmãos, é impossível que o diabo resista. E é impossível também que aqueles corações que são duros resistam. Deus já me deu algumas palavras de conhecimento nos cultos, quando ministrava. Pessoas que entraram com o coração e depois até falavam. Entravam falando, eu vou ir só para ouvir e ir embora. Sabe? Com esse pensamento assim, coração duro. E Deus falava, irmãos, mas parecia uma geleia derretendo no banco. Porque Deus falou. Fluiu os dons. Então hoje eu queria desafiar os irmãos a fluírem no Espírito, com os dons do Senhor ativando a igreja. E nós vamos orar por isso hoje. Nós vamos orar para que o Espírito Santo ative os dons na igreja, para que o Espírito Santo ative cada um dos irmãos. E o Espírito Santo traz no meu coração alguns irmãos aqui, que você fluía nos dons e você não flui mais. Há tempo que Deus não te dá uma palavra de conhecimento. Aliás, corrigindo, há tempo não, você não tem ouvido e você não tem se permitido por causa de algo que você errou no passado a fluir mais. Existem irmãos que são acusados, e porque você é acusado é como se você fosse um poço entulhado. Você não consegue fluir, mas o Espírito Santo te diz, você vai fluir nos dons. O Espírito Santo quer fluir, o Espírito Santo vai ativar irmãos aqui hoje, para que você testemunhe com poder dentro da sua casa, para que você testemunhe com fé. Porque quando você recebe o rema de Deus, é o exemplo que eu dei para os irmãos, isso acontece comigo diariamente. Um versículo que eu já li muitas vezes, mas salta aos meus olhos. Já li centenas de vezes, mas agora saltou aos meus olhos. Deixou de ser logos, deixou de simplesmente escrita, passou a ser rema no meu coração. E é engraçado que quando você tem uma palavra rema, você quer compartilhar para todo mundo. Você quer compartilhar. E você chega nos irmãos e fala, irmão, abra aí sua Bíblia, agora em Abacuque 3. Irmão, nossa, irmão, olha isso aqui. Ah, fala isso, tá. O irmão ficou olhando para você. Aí ele fica, nossa, meu irmão, é bênção, né? A palavra de Deus, tudo. Você fala, não, irmão, mas você não está entendendo, olha isso aqui. Olha isso.
Fala, olha a visão que ele teve, que Amós falou aqui, isso. Aí eu falo, não, mas isso, a palavra de Deus, amém. Fala, irmão, mas olha isso aqui. E eu ficava bravo, irmãos, quando eu era novo convertido. O Espírito Santo dava muita experiência para mim desse tipo. Eu lia um texto, pastor, e Deus falava comigo, trazia, eu ia compartilhar com o povo. E eu ficava bravo, porque o povo não achava legal, não tinha o mesmo olhar que... E só, amém, Jans, tudo. Aí, certa vez, o pastor me ensinou, ele falou, irmão, isso é revelação. Esse irmão também vai vir compartilhar um versículo com você, que também para você não é ofensivo dizer, Deus não falou com você, mas não foi rema no exato momento. Mas tem versículo que Deus trata com você, a genealogia, mas você lê e Deus fala com você. Fala, nossa, e é isso que Deus vai fazer com os irmãos. Eu sinto no meu espírito que Deus vai ativar a igreja para os dons nesses dias, para que nós testemunhemos através do rema de Deus. Amém? Eu queria que você se levantasse. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Diga, eu sou a igreja. Aleluia. Mas igreja, você não é só igreja sozinho, você é igreja também com o corpo de Cristo. E às vezes o diabo tem vencido irmãos dentro das suas casas. O diabo tem humilhado, não tem obtido a honra que você tem recebido palavras. Só que o Espírito Santo hoje te convida a andar no sobrenatural. Não aceite o natural. Existe uma mulher aqui, o Espírito Santo fala ao meu coração. Quero que você coloque a mão no seu coração se o Senhor falar com você. Seu filho está preso nas drogas. E você tem tentado de muitas formas. Você tem compartilhado com pessoas, feito grupos de oração acerca do seu filho. E ele só tem se afundado. Mas o Espírito Santo te diz que hoje ele vai te dar sabedoria para conquistar o seu filho. E não somente sabedoria, o poder de Deus entra dentro da sua casa. E você vai testemunhar depois. Você vai testemunhar depois, aqui na igreja, que o Espírito Santo fez. Feche seus olhos. Sinto que o Espírito Santo vai começar a liberar os dons aqui para a igreja.